Salmo 119, versículos 4, 5 e 6. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. No versículo 4 desse salmo, o autor deixa de dizer algo geral, como ele fez nos versículos 1 a 3, e agora se volta para Deus. Ele se dirige ao Senhor e diz que sabe muito bem que Deus ordenou os seus preceitos, os seus mandamentos, seus estatutos, com um propósito, para que todos eles fossem cumpridos à risca, obedecidos com cuidado. Perceba, Deus não inspirou mais de 40 autores a escreverem 66 livros num período de 1500 anos simplesmente porque ele estava sem ter o que fazer. Ou Deus não nos deu a sua palavra só para que a observássemos, pegássemos aquilo que nos é interessante e talvez descartássemos o resto. Ou até mesmo Deus não nos ordenou a sua lei para que pudéssemos escolher entre ela e as outras falsas verdades que o mundo prega por aí. Não. Ao nos dar a sua palavra, Deus tinha a intenção de que a obedecêssemos à risca. Ela não é um self-service, onde eu pego o que eu gosto e descarto o que eu não gosto. Precisamos obedecer quando nos é conveniente e mesmo quando isso nos cause desconfortos. Na obediência à sua lei, Deus quer toda a nossa atenção. Ele nos quer por inteiro, nos quer alertas, preocupados em fazer exatamente aquilo que Ele diz. No versículo 5, o salmista diz que quer observar, quer guardar, obedecer a todos os estatutos de Deus, todos os seus preceitos, as suas limitações, as suas obrigações impostas, todos os seus preceitos. Mas ele sabe que isso depende de algo acontecer. No começo do versículo ele diz: os seus caminhos ou seus passos precisam ser estabelecidos, ser firmados. Em outras palavras, a oração do salmista é: Deus, o meu desejo é que o Senhor endireite, que o Senhor prepare, providencie, organize os meus passos no dia a dia, para que assim eu possa te obedecer. Você percebe a riqueza desses versículos? O salmista não só quer obedecer a Deus, mas pede que Deus lhe dê os meios necessários para que isso aconteça. Que o Senhor arranje as situações para que a obediência seja possível. Até para obedecer a Deus, precisamos da ajuda de Deus. Isso deveria afetar nossas orações todas as manhãs, como afetou a oração do salmista. Porque muitas vezes dizemos que queremos obedecer a Deus, mas as coisas não fluem. Parece que estamos em uma areia movediça, nada dá certo. É aí que entra essa oração. Deus, eu quero te obedecer hoje, sim, mas eu sei que se depender de mim, eu não vou conseguir. Eu mesmo vou entrar em caminhos tortos, eu vou ter medo, covardia, egoísmo, ira. Minha língua coçará para falar maldades. Por isso, Deus, firma meus passos. Aplane o caminho em que eu vou andar hoje, apronte as situações de maneira que eu seja capaz de te obedecer. Lembre-se disso. Se você quer obedecer a Deus, peça para que Ele prepare o caminho para que isso aconteça. No versículo 6, finalmente, o salmista diz que se Deus firmar os seus passos para que ele possa obedecê-lo, ele não terá vergonha quando obedecer a todos os mandamentos de Deus. Pense no mundo em que o salmista vivia ao escrever essas palavras. Era um mundo cheio de descrentes, de pessoas que até se diziam crentes, mas não viviam como crentes. E quando isso acontece, e você pratica o que a palavra de Deus diz, todos ao redor percebem, não é verdade? Mais do que isso, todos acabam sendo condenados por seus erros, porque sabem que fazem exatamente o contrário do que você acabou de fazer. Muitas vezes, obedecer a Deus em um mundo descrente pode nos causar vergonha. Andar nos caminhos de Deus nos coloca em enrascadas em muitas ocasiões. E quando fazemos isso, mesmo sem querer,
acabamos confrontando pessoas, incomodando a quem só faz o mal. A obediência a Deus pode ser desapontadora para as pessoas ao nosso redor. É por isso que o salmista deseja que Deus o ajude a obedecer, firmando os seus passos e preparando o seu caminho. Porque quando ele obedecer, não estará ligando para a opinião negativa dos descrentes, porque Deus estará com ele. E perceba, ele diz que não será envergonhado quando obedecer a algumas ordens de Deus apenas? Claro que não. No versículo 6 ele diz: todos os teus mandamentos. De fato, obedecer a tudo o que Deus diz nos causará desconfortos. Mas se orarmos por sua ajuda, não teremos vergonha de fazê-lo.